Boa noite, amigos. Hoje vamos mergulhar em histórias que o tempo insiste em esquecer, os relatos das mulheres que cruzaram o caminho de Zeus, o todo-poderoso rei do Olimpo, senhor dos raios e, sem dúvida, o mais perigoso dos deuses gregos. Antes de nos entregarmos a essas narrativas, porém, faça uma pausa. Se este conteúdo ressoa com você, deixe seu apoio com um like, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e, se quiser, compartilhe nos comentários de onde você nos acompanha e que horas são aí. É fascinante saber como essas histórias ecoam pelos quatro cantos do mundo. Agora, apague as luzes. Talvez ligue o ventilador para criar uma brisa suave ao fundo. Vamos embarcar juntos nesta viagem noturna, onde a linha entre mito e tragédia se desvanece. Europa nunca sonhou em se tornar personagem de uma lenda. Ela era apenas uma princesa fenícia, uma jovem colhendo flores à beira-mar em um dia ensolarado, o céu claro, o ar quente, o riso das amigas ecoando pela praia. Nada anunciava o perigo. Nenhum presságio, nenhum aviso. Apenas o brilho do sol nas ondas e a leveza de quem não teme o mundo. Até que lhe apareceu, um touro imenso, branco como a neve, com chifres curvados como uma lua crescente e olhos demasiado humanos, demasiado penetrantes. Ela não sabia que era Zeus. Via apenas uma criatura que se ajoelhava diante dela, dócil como um cão manso. Acariciou seu pescoço, riu. Ele esfregou a cabeça em sua mão, como a pedir carinho. Europa, tão jovem, tão curiosa, acabou montando em suas costas. E então o touro não correu pelos campos, mergulhou no oceano, entre a espuma e o sal, rumo a um horizonte sem fim. Seu riso se transformou em grito. A praia desapareceu. Ninguém poderia salvá-la. Ninguém sabia para onde a levavam. Ela se agarrou com força enquanto as ondas cresciam e o mar se abria como uma boca voraz. Quando finalmente chegaram a Creta, era tarde demais. O touro se revelou. Não era um animal, mas um deus. Zeus, nu em sua glória e poder. Não houve consentimento, não houve diálogo. Ele a tomou, o Senhor dos céus, e a deixou apenas com desespero, confusão e, mais tarde, 2 filhos. Para disfarçar a violência, Zeus lhe ofereceu presentes, um autômato de bronze para guardá-la, uma lança encantada, um cão de caça que nunca errava o alvo. Mas nunca ficou. Abandonou-a em uma terra estranha, para governar um reino que ela não desejava. Seu nome sobreviveu. Sim, a Europa, o continente inteiro carrega a sua marca, mas e sua voz? E sua dor? E a casa que nunca mais viu? A história de Europa não é apenas sobre uma jovem raptada por um deus. É sobre a tênue fronteira entre adoração e violência, sobre como os poderosos reescrevem as narrativas para que o horror soe como romance. Gravaram seu nome nos mapas, coroaram-na como rainha. Mas ninguém perguntou se ela queria isso. Europa se perdeu na lenda. Porém, um dia, foi apenas uma filha, uma irmã, uma menina junto ao mar que nunca voltou para casa. Leda não era uma camponesa ingênua. Era uma rainha, mulher de força, elegância e dignidade, esposa de Tíndaro, soberano de Esparta. Sua vida era ordenada, solene, majestosa. Mas nem mesmo uma rainha está a salvo quando Zeus deseja algo. Em um entardecer, enquanto caminhava sozinha à beira de um rio, viu um cisne ferido, branco como a neve, com penas úmidas e trêmulas, como se estivesse sendo perseguido por uma águia. Instintivamente, estendeu os braços. Abraçou-o contra si, o coração batendo com compaixão materna. Foi nesse momento que Zeus escolheu para se revelar, porque aquele não era um simples cisne. Era ele, mais uma vez, disfarçado de criatura frágil, armado com a aparência da inocência. O que aconteceu depois depende de quem conta. Alguns dizem que a seduziu, outros, que a violentou. Mas nenhuma versão lhe dá escolha. Naquela noite, Leda deitou-se com seu marido, e depois pôs não um, mas 2 ovos. Deles nasceram 4 filhos, Castor e Pólux, Helena e Clitemnestra. 2 divinos, 2 mortais. Gêmeos homens, gêmeas mulheres. Destinos entrelaçados. Seus filhos eram extraordinários. Demasiado belos, demasiado poderosos. O rosto de Helena acenderia a maior guerra dos mitos. Clitemnestra mataria o próprio marido. Os filhos se tornariam heróis guerrilheiros, um condenado à morte, outro à imortalidade.
Mas nenhum deles foi comum, nenhum escapou da sombra de Zeus. A história de Leda, como a de Europa, nunca é contada por sua perspectiva. Nas pinturas, ela parece deitada, serena, com o cisne inclinado sobre seu corpo, os olhos fechados como em um sonho. Mas é uma mentira artística. Ninguém mostra o medo, a vergonha, o pânico de ser abraçada por um deus que se esconde atrás de uma máscara de doçura. Ela permaneceu rainha. Suportou. Mas o destino de suas filhas foi marcado por sangue, traição e culpa. Helena foi vista como a sedutora, Clitemnestra, como a assassina, e mais tarde, apenas como notas de rodapé em tragédias alheias. Por mais alta que fosse sua coroa, ela sempre foi a mulher escolhida pelo cisne, aquela que não pôde conter o que saiu daqueles ovos. E, como as outras, não pôde escolher seu próprio mito. Ió não era uma ingênua. Era uma sacerdotisa consagrada, era, pura e devotada, separada das mulheres comuns. Sabia dos perigos de estar próxima ao poder, especialmente o divino. Mas isso não importava. Zeus não pede permissão, ele toma. Uma noite, um nevoeiro denso desceu sobre o santuário, pesado demais, silencioso demais. Dele emergiu Zeus, dessa vez sem disfarces. Apenas poder divino, escondido na névoa. Ele a violou entre as paredes que deveriam ser sagradas. Quando o nevoeiro se dissipou, ela já não era mais a donzela do templo. Estava marcada. E era, sempre atenta, notou. Para esconder seu crime, Zeus fez o que nenhum deus deveria, transformou-a em uma vaca, uma novilha branca de olhos tristes. Assim, a jovem que antes rezava agora mugia. A sacerdotisa virou gado. Mas Hera queria vingança. Aceitou um presente e ordenou que Argos Panoptes, um gigante de 100 olhos que nunca dormiam, a vigiasse. Ió não podia falar, não podia gritar, apenas pastar, sofrer e ser observada sem descanso. Finalmente, Zeus enviou Hermes para matar Argos. Os deuses do Olimpo contam essa parte com orgulho, mas raramente mencionam o que veio depois. Hera enviou um inseto, um pequeno e persistente oestrídeo, para torturá-la. Ele a picava sem parar, a perseguia sem piedade. Ela fugiu em agonia da Grécia ao Egito, atravessando pântanos, montanhas e desertos. Imagine, uma vítima divina, privada da voz, correndo em desespero, perseguida não só por uma mosca, mas pela fúria dos deuses. Ninguém a ouvia, ninguém a reconhecia, e ela não podia sequer dizer seu nome. Por fim, Zeus lhe devolveu a forma humana. Teve um filho, Épafo, e foi honrada no Egito. Mas esse final feliz é apenas um véu elegante para encobrir o que ela perdeu, a voz, o status, a segurança, o corpo, a confiança sagrada da deusa que servia. A história de Ió é contada como uma épica jornada, como a origem do nome do Nilo, como o resgate de uma amada por Zeus. Mas por trás disso está uma jovem transformada em algo que nunca foi, punida por algo que nunca pediu. E, através de tudo, ela nunca parou de correr. Semele buscou apenas a verdade, mas os deuses são cruéis, e Hera é a mais cruel de todos. Hera, consumida pela inveja, disfarçou-se de velha e visitou Semele com um presente envenenado, uma dúvida. Se ele realmente te ama, por que não se revela como é de fato? A semente do veneno germinou. Semele, agora insegura e faminta por provas, pediu a Zeus que se mostrasse em toda a sua glória divina. Ele hesitou, suplicou que ela pedisse qualquer outra coisa, mas estava amarrado por um juramento inquebrável, selado nas águas do Estige. E quando se revelou, não houve misericórdia, o relâmpago, o fogo, a chama divina a consumiram. Semele viu a verdade, no mesmo instante, deixou de existir. Seu corpo mortal, frágil e desprotegido, virou cinzas em um segundo não por traição, mas por uma revelação que não poderia suportar. Ela confiou. Ela amou. E por isso morreu. Mas a história não termina aí. Dentro de seu corpo carbonizado, ainda pulsava uma vida. Zeus estendeu a mão através das chamas, salvou o feto e o costurou em sua própria coxa. Meses depois, daquele ventre impossível, nasceu Dionísio, o deus do vinho, do êxtase, do ritual e da loucura. Semele tornou-se mito, depois memória, depois pó. Seu nome batizou um santuário, erguido pelo filho no Olimpo, mas sua história, essa tragédia silenciosa, esse aviso, é contada como se ela tivesse sido demasiado ousada, como se aos mortais não fosse permitido ver a verdade.
Como se o crime não fosse o fogo, mas o desejo de ser amada com honestidade. Como se o amor, quando entrelaçado com o poder, não queimasse tudo em seu caminho. E Semele não teve chance de escapar das chamas. Calisto era selvagem. Não como uma fera, mas como o vento, livre, indomável. Uma das mais fiéis companheiras de Ártemis, uma caçadora juramentada que trocou os salões do palácio pelas trilhas da floresta, pelos arcos e pela irmandade. Não usava vestidos nem fiava linho, perseguia servos e uivava para a lua. Mas nem mesmo os votos sagrados valiam algo para Zeus. Ele a viu na mata, suja de terra, rindo, cheia de vida, e decidiu que tinha de possuí-la. Como se aproximar de uma mulher que serve à deusa da castidade? Não como ele mesmo, isso seria honesto demais. Em vez disso, tomou a forma mais perversa, apareceu diante dela como Ártemis. Calisto viu sua deusa emergir entre as árvores, confiou no rosto familiar, e quando se curvou em reverência, não eram as mãos de Ártemis que a tocavam. Em algumas versões, ela lutou. Em outras, congelou. Em nenhuma, consentiu. Depois, Calisto guardou o segredo, escondeu a vergonha. Os meses passaram, a barriga cresceu. Primeiro, as irmãs notaram. Depois, a própria Ártemis. E o veredito foi rápido e brutal, foi expulsa como traidora, não como vítima. Seu juramento foi quebrado por uma mentira que não poderia explicar. Deu à luz Arca sozinha, sem marido, sem apoio, apenas o silêncio. E então, como se o exílio não bastasse, acrescentou mais um castigo, transformou-a em ursa. Uma mulher, agora uma fera. Anos se passaram. Seu filho, já um caçador adulto, a encontrou no bosque. Levantou a lança. Não sabia. Como poderia saber? E foi somente no momento em que estava prestes a feri-la que Zeus interveio. Não para pedir perdão, não para reparar, apenas para evitar mais uma tragédia. Arremessou ambos ao céu, onde Calisto tornou-se a ursa maior e Arcas, a menor. Dizem que é uma honra viver entre as estrelas. Mas não foi uma mercê. Foi uma fuga das consequências. Calisto nunca recuperou sua forma humana. Sua história está escrita no firmamento, mas nunca ecoou em sua própria voz. Foi seguidora de Ártemis, vítima de Zeus, mãe que não morreu pelas mãos do próprio filho. E tudo o que ela queria era ficar sozinha em sua floresta. Quanto a Danae, seu destino foi selado antes mesmo que Zeus a visse pela primeira vez. Seu pai, o rei Acrício de Argos, ouvirá uma profecia, o neto que ela geraria um dia o mataria. Aterrorizado pelo futuro, cometeu o impensável sob o disfarce da precaução, trancou a própria filha em uma câmara de bronze subterrânea, sem janelas, sem saída, uma tumba para os vivos. Ela era jovem, de sangue real e absolutamente só. A câmara deveria manter os homens longe, mas não podia deter os deuses. Dessa vez, Zeus não veio como touro nem como cisne. Veio como chuva de ouro. Os poetas antigos não exageravam. Um rio dourado filtrou-se pelas fendas do teto e caiu sobre sua pele. Assim, ela concebeu Perseu. Sem aviso, sem palavras, apenas uma invasão divina disfarçada de beleza. Quando Acrício descobriu que ela dera à luz, não perguntou como. Não se deteve a pensar no que ela sofrerá. Viu apenas a ameaça. E então Danae e o bebê foram trancados em um baú de madeira e lançados ao mar. Imagine, uma mãe apertando o filho nos braços, as ondas batendo na tampa, o sal sufocando sua respiração, sabendo que seu próprio pai os condenara à morte. Mas o destino ainda não havia terminado. O baú não afundou. Flutuou até a ilha de Sérifos, onde um pescador os acolheu. Por um tempo, estiveram seguros até que o rei da ilha, Polidectes, decidiu que a queria para si. Ela o recusou, e ele arquitetou um plano para se livrar de Perseu, seu único protetor. Enviou o menino em uma missão mortal, matar a Górgona. Danae esperou novamente no desconhecido, novamente uma peça no jogo de outros. Sim, Perseu venceu. Sim, ele voltou e a salvou. Mas por que sua resiliência é sempre apenas uma nota de rodapé? Danae foi aprisionada, violada, exilada, ameaçada. E ainda assim resistiu. Criou um filho enfrentando a crueldade da profecia, o desejo divino, o perigo político. E de algum modo, sobreviveu.
Lembram dela como a mãe do herói, mas ela foi refém muito antes de seu filho se tornar lenda. E nenhum deus jamais voltou para perguntar como ela se sentia depois de tudo. Alcmena era fiel. Esperou anos pelo retorno de seu marido, anfitrião, da guerra, recusando todos os pretendentes, apegada ao dever e à honra. Quando ele finalmente voltou, ela o recebeu em seu leito. Ou assim pensou, pois o homem que cruzou seu limiar naquela noite não era anfitrião. Era Zeus, que tomara seu rosto, sua voz, seu cheiro. Esticou a noite 3 vezes e tomou o que não lhe pertencia. Quando o verdadeiro anfitrião retornou no dia seguinte, Alcmena estava confusa, perturbada. Interrogou-o, entendeu o que acontecerá, mas era tarde. Já estava grávida. Deu à luz gêmeos, um, Ificles, filho de seu marido mortal, o outro, Heracles, de Zeus. É claro que Hera notou. E embora Alcmena fosse vítima, Hera tornou alvo. Enviou 2 serpentes ao berçário para matar os bebês. Ificles chorou, mas Heracles, ainda um recém-nascido, estrangulou as cobras com as próprias mãos. E isso foi apenas o começo. À medida que Heracles crescia, crescia também o ódio de Hera. Ela o levou à loucura, fez com que matasse a própria esposa e filhos. E Alcmena, a mãe que o gerara, teve de testemunhar tudo. Seu filho, o mais forte dos homens, foi quebrado, amaldiçoado, torturado por um crime que ela não cometeu. A vida de Alcmena foi devorada pelas consequências divinas. Não teve romance, não fez escolha, mas todos ao seu redor sofreram. Mitos posteriores tentam suavizar a história, dizem que encontrou paz, que seu filho se tornou imortal, honrado, que ela viveu seus dias em segurança. Mas até a imortalidade soa oca quando vem após uma vida de manipulação, perda e crueldade divina. Nenhum poeta se deteve para perguntar o que significa ser tocada por um homem com o rosto do seu próprio marido. Nenhuma estátua esculpiu seu luto. Alcmena é lembrada como a mãe de Hércules, o herói semideus. Mas ela também foi uma mulher que criou um filho que não pediu, que carregou o peso do crime de um deus e as expectativas do mundo e mesmo assim permaneceu inquebrantável. Nunca a homenagearam. Nunca a agradeceram. Simplesmente a deixaram entre as ruínas da herança de Zeus. E na sombra de cada feito de Hércules estava uma mãe que sofreu primeiro. Antíope era princesa de Tebas, nascida na nobreza, mas condenada desde o início. Zeus não veio a ela como luz, nem como tempestade, nem como animal. Ele apareceu em uma forma ainda mais suja, assumiu a figura de um sátiro, meio homem, meio fera. Atacou-a em um lugar selvagem. E os relatos raramente param para refletir se ela lutou, se gritou. Simplesmente seguem adiante. Grávida, envergonhada e aterrorizada, Antíope fugiu de casa não por amor, não por destino, mas apenas para sobreviver. E seu pai, humilhado pelo que aconteceu, ordenou que a capturassem. Seu tio, Lico, a perseguiu pelo país como se fosse uma fera. Quando finalmente a pegaram, arrastaram-na de volta a Tebas e a entregaram às mãos de Dirce, esposa de Lico. E então começaram os verdadeiros tormentos. Dirce não apenas a puniu, a humilhou, escravizou, acorrentou. Dia após dia, ano após ano, Antíope era espancada, ridicularizada, forçada a ajoelhar-se, tudo enquanto carregava em seu ventre os gêmeos de Zeus, Anfíon e Zeto. Mas Zeus não interveio. Ele nunca intervém depois de consumado o ato. Em vez disso, os gêmeos, abandonados ao nascer, cresceram em lugares selvagens sob os cuidados de pastores. Antíope ficou para trás, sozinha na prisão, quebrada, enquanto seus filhos se tornavam fortes e sábios, sem saber quem realmente eram. Quando finalmente descobriram o sofrimento da mãe, a fúria explodiu. Anfíon e Zeto invadiram Tebas, derrubaram Lico e executaram uma vingança brutal. Dirce foi amarrada a um touro e dilacerada. Isso é apresentado como justiça. Um fim, sangue por sangue. Mas e Antíope? Ela ganhou liberdade. Mas o que é liberdade depois de anos de tortura? Depois que seu corpo se tornou um campo de batalha para a violência divina e a crueldade humana? Nenhum mito se detém em sua cura, nenhum bardo canta sua recuperação. Sua história termina no momento em que seus filhos triunfam, como se seu valor residisse apenas em tê-los gerado, não em ter sobrevivido ao que veio antes. Antíope foi perseguida, aprisionada e maltratada por escolhas que não fez.
não pediu o amor de um deus, não pediu o ódio de uma rainha. Ela apenas fugiu através da dor, da vergonha, do medo e não parou até que seus filhos parassem por ela. E mesmo então, ninguém perguntou até onde ela havia conseguido correr. Eina começou sua história como tantas outras, com um desejo vindo de cima e sem nenhum aviso. Era uma ninfa, filha do deus rio Azopo, nascida às margens de águas que deveriam protegê-la. Mas nada jamais protegeu uma mulher quando Zeus a notava. Ele a sequestrou. Alguns mitos dizem que a levou na forma de uma águia. Outros, que simplesmente a arrebatou da margem do rio e voou pelos céus, levando-a a uma ilha deserta onde ninguém ouvia seus gritos. Lá, no silêncio solitário, fez com ela o que quis. A ilha recebeu seu nome, Eina. Como se o nome pudesse dar nobreza ao ataque, como se o fato de Zeus tê-la marcado lhe desse algum poder. Mas não. Apenas a tornou mais um símbolo de um lugar distorcido pela conquista divina. Ela deu à luz Éaco, futuro rei. Mas Hera, como sempre atenta, descobriu o que havia acontecido e, como sempre, não puniu Zeus. Puniu a mulher que ele usou. Desta vez, a fúria de Hera não caiu sobre o corpo de Eina, mas sobre a própria terra. Enviou uma peste, os homens caíam nas ruas, os campos se transformavam em deserto. Toda a ilha, que agora levava o nome de Eina, tornou-se um cemitério. E Eina, cercada pela morte, só podia observar. Não tinha poder divino para detê-la. Nenhuma magia para reverter tudo. Apenas uma mãe com seu filho, presa em uma pedra amaldiçoada. Zeus, talvez comovido por seu sofrimento ou talvez desejando salvar sua própria linhagem, transformou formigas em pessoas. Sim, formigas. Da terra e das árvores mortas, criou os mirmidões, um povo de guerreiros incansáveis, e repovoou a ilha. Mas e Eina? Ela viveu entre esses homens-formigas, cercada por lembranças da vida que foi destruída ali. Seu nome estava gravado nos mapas, seu filho era honrado como herói, mas sua dor foi novamente apagada. Reduziram-na a uma geografia, seu trauma foi transformado em mito. As pessoas lembram dos mirmidões por sua lealdade e força. Lembram de Éaco como um rei sábio. Mas esquecem a mulher que não pediu nada disso, que perdeu lar, povo e segurança apenas porque um deus não conteve suas mãos. Eina não queria uma ilha. Ela só queria que a deixassem em paz. Hera. Sua história é apenas um sussurro no grande teatro da mitologia. Nenhum herói, nenhuma estrela, nenhum templo, apenas silêncio e terra. Era uma princesa mortal, distante, digna e invisível, até que Zeus a encontrou. Como sempre, ele a desejou. Como sempre, Hera notou. Mas desta vez, Zeus não seduziu nem se disfarçou. Ele se escondeu. Tão amedrontado pela fúria de Hera que enterrou Hera não metaforicamente, não poeticamente, literalmente sob a terra. Colocou-a em uma caverna secreta, nas profundezas, para que Hera não visse o que ele fazia. Lá, na escuridão total, sem ar, sem céu, Hera carregou sua criança. Como teria sido? Sem sol, sem voz, sem ajuda, apenas paredes de pedra e o crescimento lento, asfixiante, de algo monstruoso dentro dela. Porque o filho que carregava não era um semideus delicado. Era o gigante Tício, tão imenso, tão antinatural, que crescia e crescia até não caber mais em seu corpo. E então ele rompeu para fora. Assim Hera morreu não em glória, não em paz, nem mesmo em fúria divina, mas no parto. Em agonia. Sozinha. Seu útero tornou-se seu túmulo. Seu corpo foi destruído pelo que Zeus nela depositou. Os mitos mal mencionam seu nome. Tício se torna o protagonista. O gigante, punido no submundo por tentar violentar outra deusa. Mas Hera? Não recebe constelação, não recebe santuário. Virou uma nota de rodapé. A ironia é cruel, Zeus a enterrou para protegê-la. Mas essa proteção a matou, e ele nunca voltou para remover a pedra. Os antigos poetas a chamavam de Terra Oculta, como se isso a tornasse misteriosa, parte de algum grande desenho cósmico. Mas ela não era um enigma. Era uma mulher. Uma mulher enterrada viva porque um deus a desejou e não quis protegê-la. E quando morreu, a terra engoliu sua história junto com ela.
Seu nome mal sobreviveu em textos antigos e pergaminhos esquecidos, mas sua voz, seu medo, sua morte jamais foram registrados, porque, afinal, nem mesmo a terra suportou o peso do segredo de um deus. Metis não era mortal. Era uma titânide, deusa da sabedoria, do pensamento e da astúcia profunda. Ao contrário de tantas outras amantes de Zeus, não foi surpreendida em um prado ou em seus aposentos. Era sua igual, sua conselheira, sua primeira esposa. Não se submeteu à sua força, a dirigiu. Ajudou a vencer a titanomaquia, a guerra contra os deuses antigos. Era inteligente, cautelosa, insubstituível. E quando ele a desejou, tornou-se sua. A terra, enquanto destino, paciente como um tecelão, entrelaçava os fios invisíveis da sua ruína. Não havia pressa. Não havia necessidade de presságios trovejantes ou visões apocalípticas. A tragédia de Édipo não se anunciava com estrondo, ela se infiltrava, silenciosa como o veneno que corrói as veias antes que o corpo perceba a dor. Ele seguiu viagem, convencido de que havia escapado. A estrada se abria diante dele, larga o suficiente para enganar, estreita o suficiente para condenar. As montanhas de Fócida erguiam-se ao longe, indiferentes. O sol queimava sua nuca, mas não tanto quanto a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Afinal, não era um assassino. Não era um parricida. Era apenas um homem jovem, com as mãos ainda trêmulas de um ato que justificara a si mesmo como legítima defesa. Qualquer um teria feito o mesmo, repetia, enquanto o eco da espada contra ossos ainda vibrava em seus pulsos. Mas os deuses não se importam com justificativas. Quando chegou a Tebas, a cidade estava de joelhos. Não por reverência, mas por terror. Uma esfinge, criatura de asas de águia, garras de leão e voz de mulher, assombrava os portões, devorando quem não decifrasse seu enigma. Os ossos dos falhos empilhavam-se como advertência. Os tebanos, outrora orgulhosos, agora se arrastavam em procissões de luto, oferecendo sacrifícios inúteis ao monstro que ria de sua desesperança. O trono estava vago. O rei Laio não voltará de sua viagem. Sua rainha, Jocasta, governava com a mão firme de quem já enterrou um marido e teme pelo próximo. Édipo não conhecia nenhuma dessas histórias. Viu apenas uma cidade sitiada, um povo quebrado, e um desafio que nenhum homem ousara aceitar. Não era herói. Não buscava glória. Mas havia algo em seu peito, uma necessidade de provar, de redimir, de ser mais do que o bastardo abandonado que o sangue, aquele que ele não conhecia, o tornará. Então, diante da esfinge, com o sol cortando seus olhos e o vento carregando o cheiro de carne podre, ele ouviu a pergunta. Qual criatura anda sobre 4 patas de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Os outros tinham tentado adivinhar. Édipo pensou. E quando a resposta brotou de seus lábios, o homem, não foi um grito de triunfo, mas um suspiro de alívio, como se o universo finalmente tivesse feito sentido. A esfinge uivou, uma única nota de fúria, antes de se atirar do penhasco. Seu corpo espatifou-se nas rochas abaixo, e o povo de Tebas ergueu-se como um só, clamando por seu salvador. Eles não sabiam que estavam coroando um fantasma. Jocasta, com seus olhos de quem já viu demais, olhou para aquele estranho coberto de poeira e sangue seco e viu um rei. Não um substituto, não um consorte temporário, um rei. Ele tinha a postura de quem nasceu para governar, a voz de quem sabe ser ouvido. E quando ela colocou a coroa em sua cabeça, quando os sacerdotes entoaram hinos e o vinho correu como água, ninguém perguntou de onde ele viera. Ninguém perguntou pelo nome que suas cicatrizes escondiam. Édipo tornou-se rei de Tebas pelo mesmo motivo que matara Laio, porque o caminho se abriu, e ele caminhou por ele sem hesitar. E assim, a segunda parte do oráculo se cumpriu não com estardalhaço, mas com o silencioso clique de uma porta se fechando. Jocasta, viúva de um homem que ela não sabia estar morto por mãos do próprio filho, tornou-se esposa de Édipo não por paixão, mas por conveniência. Não por destino, mas por lógica. Um rei precisa de uma rainha. Uma cidade arrasada precisa de um herdeiro. E quando os filhos nasceram 2 meninos, Etéocles e Polinices, e 2 meninas, Antígona e Ismene, ninguém viu a ironia cruel de um homem que fugira do incesto gerando sua própria linhagem de maldição. Os anos passaram. Édipo governou com justiça. Tebas floresceu. Ele era amado, respeitado, inquestionável. Até que a peste chegou.
Os campos apodreceram. Os rios encheram-se de cadáveres. As crianças morriam antes de chorar. Os sacerdotes, com as faces cinzentas de medo, foram até ele. Os deuses estão irados. Algo impuro mancha esta terra. Expulse o assassino de Laio, ou todos pereceremos. Édipo, o rei que decifrara enigmas, o homem que vencera monstros, ri-se. Eu já procurei pelo assassino de Laio. Já o condenei à morte, anos atrás. Ele não sabia que falava de si mesmo. Mas os deuses, como sempre, tinham paciência. E então veio Tiresias, o adivinho cego, arrastando seus pés velhos e sua verdade mais velha ainda. Você, sussurrou ele, com uma voz que parecia vir das entranhas da terra. Você é a praga. Você é a mancha. Você matou seu pai. Você desposou sua mãe. E seus filhos são seus irmãos. O mundo parou. Não houve trovões. Não houve relâmpagos. Apenas o som do silêncio se quebrando dentro de Édipo, como gelo sob um pé hesitante. Ele tentou negar. Ele precisava negar. Mas Jocasta sabia. Seu rosto, quando a verdade a atingiu, não foi de horror, mas de reconhecimento. Ela lembrava do bebê abandonado. Lembrava das cicatrizes nos tornozelos. Lembrava do servo que voltará sozinho, tremendo, com uma história de bandidos na estrada. E então ela fez a única coisa que restava a uma mãe que amara demais e entenderá tarde demais, correu para seu quarto, trancou a porta, e enforcou-se com o próprio cinto. Édipo, cego não pela falta de olhos, mas pela falta de escolha, arrancou os próprios globos oculares com os broches de ouro de seu manto. Não foi punição. Foi libertação. Porque como olhar para um mundo que você destruiu sem querer? Como enfrentar os filhos que são também seus irmãos, a esposa que é também sua mãe, o reino construído sobre ossos que você não sabia serem os seus? Ele saiu de Tebas como entrará, um estranho. Um homem quebrado, guiado pela filha que o amava apesar de tudo, Antígona, cuja lealdade era a única coisa pura que restava naquela história. E os deuses? Os deuses sorriram. Porque Édipo não era um vilão. Não era um monstro. Era apenas um homem que tentou, desesperadamente, ser bom. E isso, para eles, era a piada mais cruel de todas. A terra que o aguardava não era um refúgio, era um enigma. Tebas clamava por um salvador, e o trono, vazio e faminto, ansiava pelo retorno do filho que nunca soube ter perdido. Nas portas da cidade, a morte tecia sua teia. Os muros tremiam sob a sombra da esfinge, criatura de garras de leão, asas de águia e rosto de mulher. Não era apenas um monstro, era uma maldição, enviada pelos deuses ou pela própria sorte, uma sentença suspensa sobre cada garganta que ousasse se aproximar. Sua pergunta ecoava como um veredito: o que anda sobre 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Reis, guerreiros, sábios, todos falharam. Seus ossos branqueavam ao sol, espalhados como advertência aos que viessem depois. Tebas, paralisada pelo terror, esperava. Seu rei havia desaparecido. A rainha chorava. O povo definhava. E então chegou Édipo, coberto de poeira, os pés ainda marcados pelo sangue de um homem que não sabia ser seu pai. Ele parou diante da esfinge. O monstro fitou, pronto para esmagar mais uma vida entre suas garras. Mas Édipo não recuou. Não empunhou espada nem ergueu voz em desafio. Pensou. E na quietude do silêncio, viu a resposta oculta na pergunta: o homem, que engatinha na infância, caminha ereto na maturidade e se apoia em um bordão na velhice. Um grito, não de fúria, mas de derrota. A esfinge arremessou-se no abismo, levada pela própria desgraça. O feitiço estava quebrado. Tebas, salva, correu para coroar seu libertador. O trono de Laio, vazio desde sua misteriosa morte, agora pertencia ao estrangeiro que desvendara o enigma da morte. Como recompensa, ofereceram-lhe a rainha, Jocasta, viúva, madura, ainda majestosa. Ela colocou a coroa em sua cabeça e tomou sua mão. Ninguém sabia. O destino, paciente e silencioso, já cumprirá metade de sua promessa, o assassinato, o casamento. Ambos escondidos sob o manto do triunfo. A cidade festejava. Édipo sorria.
Jocasta beijava seu salvador. E os deuses calavam-se, porque a sorte não fere de uma vez. Ela se desenrola, como um enigma resolvido cedo demais. Anos se passaram. Édipo governou Tebas com mão firme, mas justa. Não era um tirano. Ouvirá seu povo, protegeu-o, teve 4 filhos com a rainha, sem jamais suspeitar que ela era a mulher que um dia o amamentara. Juntos, reconstruíram a cidade. O passado parecia esquecido. Mas o destino não esquece. Até que, uma manhã, Tebas começou a apodrecer. Uma praga desceu sobre a terra, colheitas murchavam, o gado morria, crianças nasciam mortas. Os deuses viraram o rosto. E o povo, desesperado, voltou-se para seu rei, Édipo, tu que venceste a esfinge, salva-nos novamente. Ele tentou. Enviou mensageiros a Delfos. A resposta voltou como um golpe, a terra está manchada. O assassino de Laio vive impune em Tebas. Encontra-o e expulsa-o. Só então a maldição cessará. Édipo prometeu. Jurou perante seu povo, encontraria o culpado, restauraria a justiça, purificaria a cidade. Não tremia. Não desconfiava. Acreditava que o assassino era outro, um estranho, um traidor escondido à vista de todos. Mas quanto mais cavava, mais se afundava em sua própria obsessão. Cada sussurro era uma pista, cada silêncio uma acusação. Interrogou testemunhas, convocou profetas, ordenou investigações. E a cada passo, aproximava-se da verdade. Mas a verdade o esperava em silêncio, observando-o se enredar em sua própria certeza. Ele pensava estar curando seu povo, limpando a terra. Não via que, ao arrancar a raiz da corrupção, cavava dentro de si mesmo. Porque os deuses não gritavam, não lançavam raios. Apenas esperavam. Esperavam que Édipo descobrisse o que eles já sabiam, que ele era ao mesmo tempo a doença e o remédio. Que o rei cuja morte jurara vingar era o pai que matara. Que a rainha a quem beijava todas as noites era a mãe que lhe dera vida. Mas ele ainda não via. Não quando a cidade sufocava em cinzas e preces. Não quando seu próprio reino desmoronava em suas mãos. Quando as respostas escapam dos homens, os reis recorrem àqueles que ouvem os deuses. Édipo chamou Tirésias, o profeta cego de Tebas, cuja visão ultrapassava o tempo, cuja cegueira enxergava mais do que qualquer olho. Se alguém podia desvendar o mistério da morte de Laio, era ele. Mas Tirésias não queria falar. Permanecia em silêncio na sala do trono, os lábios selados como uma lápide. O ar vibrava de tensão. Fala, ordenou Édipo. Pelo bem da cidade. Dize-me quem matou Laio. O profeta se mexeu, inquieto. Tu não queres a verdade. Eu exijo. Não a suportarás. E então Édipo cometeu seu segundo grande erro. Pressão demais. Acusou Tirésias de traição, de mentira, de conluio. Talvez o próprio profeta tivesse ajudado o assassino a fugir. Sua fúria queimava tão intenso que o cegava mais do que qualquer maldição. E foi então que Tirésias finalmente falou. Tu és o assassino que procuras. As palavras caíram como um trovão. A corte congelou. Édipo riu, amargo, atordoado. Eu? Nem sequer conhecia Laio. Não estava em Tebas quando ele morreu. Mas Tirésias não piscou. Estás mais perto do que pensas. Mataste teu pai. Desposaste tua mãe. Um silêncio de tumba. Jocasta empalideceu. Édipo rugiu em negação, chamando o profeta de louco, de charlatão, de fantoche de inimigos. Mas a semente estava plantada. E a semente do destino sempre germina. Tirésias partiu sem dizer mais nada. Sua missão estava cumprida. Deixará a primeira rachadura na muralha da certeza de Édipo. O rei ficou entre seus nobres, jurando inocência, lealdade, devotamento. Era loucura, insistia. Mas a dúvida, uma vez nascida, não morre tão fácil. E em algum canto escuro de sua mente, a voz do oráculo sussurrou novamente: matarás teu pai. Desposarás tua mãe. Ele tentará fugir desse futuro com tanta força. Agora, o passado rompia as paredes. A peste ainda devastava Tebas.
Os deuses ainda se afastavam. E o homem que outrora resolvia enigmas agora vivia dentro de um. Jocasta observava seu marido se desintegrar. A princípio, rejeitou o profeta. Com sorrisos suaves e mãos gentis, tentou acalmar o medo crescente de Édipo. Os oráculos não valem nada, dizia. Uma vez, recebemos um também, que nosso filho mataria seu pai. Mas agimos. Deixamos a criança morrer na montanha. Está morto há anos. Ela desviou o olhar ao dizer isso. Sua voz tremia quase imperceptivelmente. Édipo congelou. Uma criança abandonada para morrer. Pés perfurados. Algo antigo se mexeu em seus ossos, uma dor nas pernas que aprenderá a ignorar. Perguntas demais. Questionou os detalhes. Que montanha? Que servo? Quando Jocasta implorou que parasse, por que revólver o passado? Salvaste Tebas. És um bom rei, um homem bom. Deixa estar, ele não conseguiu. O oráculo oprimia seu peito como uma pedra. As palavras de Tiresias alimentavam a desconfiança. A história de Jocasta o envenenava. E agora, a obsessão florescia. Ele mandou buscar o último servo vivo, aquele que levará a criança do palácio, o único que poderia confirmar a verdade. Jocasta suplicou uma última vez. Deixa o passado. Eu te amo. Temos filhos. Que importância tem quem eras? Mas para Édipo, a origem não era consolo, era uma maldição a ser decifrada. Acreditava que, se descobrisse a verdade, poderia dominá-la, reescrevê-la, resolvê-la como o enigma da esfinge. Ele não sabia. Ninguém sabe. Ele não compreendia ainda que não se tratava de um enigma com resposta nítida, mas de um oráculo, e os oráculos sempre exigem seu tributo. Jocasta já via para onde tudo convergia. Seu rosto, outrora majestoso, agora se obscurecia sob o peso do horror. Ela convivera com suspeitas por anos, talvez até pressentisse a verdade, mas escolhera enterrá-la, optando pelo silêncio em vez da ruína. Agora, Édipo desenterrava os ossos, e pela primeira vez a rainha que o acolhera em seu leito olhava para ele como para um estranho. Estás condenado, sussurrou ela entre lágrimas. E se prossegues, condenada estou eu também. Mas Édipo não podia parar. Porque quando, na tragédia grega, se começa a perseguir a verdade, não se detém até que ela nos devore. O velho servo tremia diante dele, não pela idade, mas pela memória. Servirá ao rei Laio décadas antes. Segurara nos braços o príncipe recém-nascido, perfurara-lhe os tornozelos tenros com uma lâmina, estremecendo quando a carne macia se abriu e o sangue escorreu pelas pernas da criança. Amarrara seus pés e o abandonara à morte nas encostas do monte Citerão, mas não o matara. Outro pastor o recolhera. Esse pastor, como Édipo agora sabia, levará a criança a Corinto, aos braços do rei Pólibo e da rainha Mérope. O chão pareceu oscilar sob seus pés. Fala, ordenou Édipo, e o velho chorou. Aquela criança, és tu. Um silêncio cortante encheu a sala. Édipo, rei de Tebas, vencedor da esfinge, marido amado e pai, era aquele menino condenado à morte. O filho que crescerá longe, ignorando seu sangue, retornará a ele como a mariposa à chama. Ele matara Laio na encruzilhada. Desposara Jocasta, sua própria mãe. Gerara filhos que eram, ao mesmo tempo, seus irmãos, suas irmãs, seus descendentes e seus ascendentes. A verdade o golpeou como um raio. Toda a vida fugira do oráculo, forjando-se como o homem que poderia vencer o destino pela vontade e pela razão. Mas cada passo levará mais fundo para o futuro que tanto temera. Não gritou. Não negou. Ficou ali, imóvel, como se o tempo tivesse se solidificado ao seu redor. Sua essência, príncipe, exilado, salvador, rei, desmoronou em um instante. Ele era a peste. A cidade não estava amaldiçoada pelos deuses. Ele a amaldiçoara. Cada prece, cada enterro, cada criança que sufocava em febre eram o preço de um único homem confrontando o peso de um povo inteiro. Jurara encontrar o assassino de Laio e expulsá-lo. Agora, o assassino estava sozinho e sabia o que tinha a fazer. Mas primeiro, precisava enfrentá-la, a mulher que o beijara, que o coroara, que lhe dera filhos.
A mulher que, outrora, segurara aquele mesmo menino nos braços. Jocasta não esperou pelas palavras do servo. Já havia a verdade estampada no rosto de Édipo, na forma de suas perguntas, na precisão insuportável de suas dúvidas. A verdade se infiltrava pelo palácio como fumaça. Por anos, ela lutara contra ela, escondendo-a sob cerimônias, sob a maternidade, sob o silêncio. Agora, estava nua diante de seus olhos. Édipo era seu filho. Sua criança. O bebê que ela própria condenara à morte, por medo, por submissão a um oráculo que lhe parecerá cruel demais para ser real. E agora aquele oráculo não apenas se cumprirá, vestira-se de amor, de núpcias, de filhos com seus olhos e seu sorriso. Ela se afastou antes que o servo pudesse falar. Suas mãos tremiam. Os corredores do palácio se retorciam ao seu redor. Não gritou. Correu além dos guardas, além dos servos que baixavam os olhos, até os aposentos onde ninguém ousava segui-la. E ali, no leito que um dia unira mãe e filho sem que soubessem, Jocasta tirou a própria vida. Uns disseram que se enforcara. Outros, que usará o broche de seu vestido lafiado, frio, definitivo. Mas ninguém mencionou que ela gritara. Partirá em silêncio, como silenciosamente suportar a vida. Quando Édipo a encontrou, ajoelhou-se. Tocou seu rosto, seu vestido, o corpo que um dia o acolhera como bebê, depois como amante, e agora, pela terceira vez, como o cadáver da mulher que amara demais e compreenderá tarde demais. Não falou. Não havia palavras. Os deuses já falavam há anos, em Delfos: matarias teu pai. Desposarias tua mãe. E agora o oráculo jazia cumprido em cada fragmento de sua existência. Do lado de fora, o povo ainda esperava por justiça. A cidade ainda ardia em peste. Mas naquele quarto, havia apenas silêncio. A rainha que não pôde viver com a verdade escolhera sua saída. E o homem que a revelara preparava-se para escolher seu castigo. Há verdades que os olhos não foram feitos para ver. Édipo permaneceu sobre o corpo de Jocasta, as mãos trêmulas. O aposento parecia menor, como se as paredes recuassem daquilo que acontecerá. O silêncio não era vazio, era um veredicto. Os deuses falavam através do oráculo. Ele cumprirá cada palavra amaldiçoada. Mas o oráculo nunca diz o que fazer depois. Poderia fugir. Poderia tirar-se dos muros do palácio. Poderia suplicar clemência aos deuses. Em vez disso, estendeu a mão para o broche de Jocasta. A ponta afiada reluziu na penumbra. Segurou-o por um instante, e então, sem hesitar, cravou-o nos próprios olhos. Uma vez. Duas. Mais uma. Cada golpe, um grito mudo aos céus. Cada perfuração, um uivo sem voz. O sangue jorrou-lhe pelo rosto, e a luz o abandonou para sempre. Por que a cegueira? Porque os olhos o traíram. Porque viram amor onde havia incesto, justiça onde havia assassinato, salvação onde havia ruína. Os olhos viram tudo e não compreenderam nada. Por isso, ele os destruiu. O homem que outrora decifrara enigmas com mente lúcida e olhar aguçado agora vagaria nas trevas, despojado de qualquer ilusão. Saiu do palácio, uma visão horrenda. Suas vestes ensopadas de sangue, o rosto banhado em lágrimas escarlates, os braços estendidos como os de um mendigo. O povo arfou, tapou os rostos, desviou o olhar, mas ele não se escondeu. Esta é a justiça, disse. O homem que prometera expulsar o assassino de Laio agora entendia o preço. Sou eu esse homem, declarou. Expulsai-me. Arrancai-me desta cidade. Deixai Tebas respirar novamente. A princípio, ninguém se moveu. Nem mesmo Creonte, irmão de Jocasta, que agora observava, imóvel, dos degraus do palácio. Édipo, seu salvador tornado maldição, já não era rei nem parente, apenas um homem com um passado destroçado e um futuro negado. Pedia o exílio. Suplicava por ele. Rogava que não lhe mostrassem os filhos. Filhos que também eram seus irmãos. Suas irmãs. Os deuses calavam-se, mas Tebas ouviu. E o rei que um dia estivera ereto diante dos portões, respondendo a enigmas, matando monstros e governando com orgulho, agora arrastava-se para a escuridão. Não porque não pudesse ver, mas porque, finalmente, via.
Salvador como rei, monstro como destino. Agora ele vivia como uma pergunta sem resposta, culpado ou amaldiçoado? Ou apenas humano, esmagado entre o peso dos deuses e a fragilidade da carne? Os oráculos haviam falado, mas não disseram como carregar o fardo. Deram-lhe o roteiro da ruína, mas não um mapa para suportá-lo. Os anos passaram. Sua barba cresceu, branca como a cinza dos templos queimados. A voz, outrora um comando, agora era um rosnado rouco, um eco de si mesmo. E Antígona, sempre ao seu lado, não por inocência, mas porque ele era seu pai, e o amor, às vezes, é a única coisa que resta quando tudo mais desaba. Até que chegaram a Colono, o bosque sagrado das Eríneas, onde a terra respirava vingança e os deuses sussurravam entre as folhas. Lá, Édipo parou. Sentou-se sob os carvalhos, inalou o ar pesado de presságios e murmurou contra o chão: estou pronto. Uns dizem que os deuses o perdoaram. Outros, que a terra se abriu como uma boca faminta, engolindo o inteiro, nenhum corpo, apenas o troar de um relâmpago e o cheiro de enxofre entre as raízes. Ele não morreu como rei. Não morreu como monstro. Morreu como homem, carregando sua maldição não como uma coroa, mas como uma cicatriz. Um homem que não pôde mudar o destino, mas lutou até o fim. Um homem que entrou na escuridão e, ao fazê-lo, encontrou uma luz que não era para ele, era para nós. Porque a história de Édipo não é apenas uma tragédia. É um aviso gravado a sangue: a verdade não nos libera, nos define. E quando o fado já escreveu seu nome, a única coragem que resta é olhar no espelho antes que o espelho se quebre. E antes mesmo que Atena respirasse pela primeira vez, ela já era uma ameaça ao Olimpo. Zeus sentava-se em seu trono, os olhos trovejantes, o peito inflado de vitórias. Ele havia derrubado Cronos, seu próprio pai, enterrando a era dos titãs sob montanhas de traição. Mas nas entranhas do seu poder, uma sombra rastejava: o trono que lhe roubara poderia ser roubado de volta. E então veio o presságio. Não gritado por oráculos, não cravado por relâmpagos. Foi um sussurro aterrorizado de Gaia, a Mãe Terra, e Urano, o céu ancestral: se unires a Metis, a criança que ela gerar te derrubará. Zeus congelou. Metis não era apenas uma deusa. Era a própria astúcia, afiada como uma lâmina, rápida como o pensamento, mais esperta que o próprio engano. Ela o ajudara a conquistar o Olimpo. Não era vítima, era cúmplice. E agora carregava em seu ventre não uma semente, mas uma sentença. Diziam que a primeira filha seria sábia, poderosa. Mas o segundo, um filho. Mais forte. Mais inteligente. Condenado a arrancar o céu das mãos do pai. Zeus conhecia o gosto dessa ironia. Ele mesmo fora o verdugo de seu progenitor. Sabia o que acontecia com aqueles que hesitavam demais. Não podia matar Metis, isso violaria as leis divinas. Então, fez o que os deuses sempre fazem quando as regras o sufocam: torceu-as. Abriu a boca. E engoliu-a. Não como Cronos engolira seus filhos, por medo, por instinto. Zeus a devorou inteira, com cálculo, como quem guarda uma arma dentro de si. Tragou sua mente, sua magia, o feto ainda não nascido. Mas Metis não desapareceu. Ela viveu dentro dele, pensante, sussurrante, tecendo estratégias nos recessos de sua consciência. A sabedoria que lhe absorvera não se dissolveu. Esperava. E Zeus caminhava pelo Olimpo com olhos serenos e uma tempestade sob a pele. Achava que burlar o destino, que domar o fado, que enganar o inevitável. Os deuses deveriam saber melhor. Dentro do Deus, uma deusa crescia. Não na escuridão, mas na claridade. Não no terror, mas em armadura. Ela não nasceria do sangue, mas da rebeldia. Atena, filha da sabedoria e da força, se aproximava. E nem mesmo Zeus, Senhor do céu, poderia contê-la por muito tempo. Ele acreditou que a ameaça desaparecera. Caminhava pelos salões do Olimpo como se o presságio tivesse morrido junto com o último suspiro de Metis. Os trovões obedeciam ao seu comando. Os outros deuses se curvavam. Ninguém ousava questionar o rei que devorara seu próprio medo. Mas o medo não se digere. Dentro de Zeus, Metis vivia não como um fantasma, mas como um pensamento em formação.
Falava com ele nos sonhos, sussurrava entre as costelas, plantava ideias que ele não conseguia explicar, estratégias que surgiam do nada. Seu intelecto tornou-se parte do dele, mas não completamente. E dentro daquele cérebro divino, algo extraordinário acontecia. A criança não crescia em um útero, mas em uma mente. Não chutava suavemente, não se mexia com timidez. Forjava armaduras nas dobras do córtex de Zeus, martelava uma lança de puro raciocínio, uma couraça de determinação. À medida que ela se desenvolvia, o som dos martelos ecoava em sua cabeça. Dia e noite, o bater ficava mais forte. Zeus não conseguia dormir, não conseguia comer. A dor era insuportável, como se tempestades explodissem atrás de seus olhos. Ele pressionava as mãos contra as têmporas e rugia por todo o Olimpo. Nenhum deus ousou se aproximar. Mas até reis são humilhados pela dor. Finalmente, Zeus chamou por ajuda. Veio Hefesto, o deus ferreiro, forte e silencioso, nascido do fogo e da bigorna. Não fez perguntas. Zeus ajoelhou-se, a cabeça entre as mãos, tremendo de agonia. Golpeie, ordenou. Hefesto levantou seu machado. Um único golpe preciso no centro do crânio de Zeus e o céu parou. O estalo ressoou pelo mundo. Da fissura na cabeça do deus, envolta em luz e glória guerreira, emergiu uma deusa já adulta, armadura dourada, escudo na mão, lança na outra, olhos como aço polido, brilhando com intelecto puro. Atena não chorou. Não tropeçou. Ergueu-se, impecável. A deusa da sabedoria não nasceu do ventre macio de uma mãe. Surgiu forjada no pensamento, parida através da dor. E pela primeira vez, o Olimpo viu algo que nem mesmo Zeus podia controlar. Não fogo. Não trovão. Razão. Ela não veio como sua protetora, mas como sua filha. Quando Atena pisou fora do crânio de Zeus, os céus não tremeram, congelaram. O Olimpo, reino de dramas e fúrias, de vaidades e tempestades, emudeceu. Os deuses, que haviam visto monstros nascerem do caos, amantes brotarem da espuma, vinganças jorrarem do sangue, nunca testemunharam nada igual. Ela não nasceu da carne, mas da ideia. Não do mar ou dos ossos, mas da própria cogitação. Erguia-se alta, em armadura reluzente, dourada, imaculada, divina. Seu escudo refletia como o sol da manhã sobre bronze polido. Seus olhos não cintilavam como chamas, observavam. Avaliavam. Calculavam. Ela não era o fogo da guerra, mas sua disciplina. E ela se calava. Não precisava falar. Os deuses murmuravam. Afrodite piscou, surpresa. Hera franziu o senho. Ares riu, incrédulo, mas nenhum ousou questionar seu lugar. Ela não conquistara o Olimpo pela força, como Zeus, nem pela astúcia, como Hermes. Nasceu para ele como uma resposta. Zeus, ainda com as mãos na cabeça ensanguentada, olhou para a filha e não teve medo dela. Não porque ela o trairia, mas porque o superaria no que realmente importava. Ele governava com o trovão, e ela governaria com a clareza. Ele quebrava o que não conseguia dobrar, ela dobraria sem quebrar. Naquele dia, o Olimpo ganhou mais que uma deusa. Ganhou uma consciência. A chamaram de deusa da sabedoria. Sim. Mas acima de tudo, ela era estratégia. Não apenas inteligente e tática. Não agia por paixão cega, mas por cálculo frio. Planejava. Preparava. Esperava. E isso a tornava perigosa. Para alguns, era um milagre, afiada como uma lâmina, serena como o mar antes da batalha. Para outros, uma ameaça envolta em beleza. Até Ares, deus da guerra bruta, a olhava com desconfiança. Ele lutava pela fúria, ela lutava para vencer. Os outros deuses celebraram, é claro. Sorrisos, brindes, presentes, alegria performática. Mas nas profundezas de seus cálices, o Olimpo mudou. Porque agora havia ali alguém que não gritava, não seduzia, não manipulava, não destruía. Ela pensava. E quando Atena pensava, o mundo não mudava com estrondos, mudava com estratégia. Zeus teve muitos filhos. Mas nenhum como Atena. Entre deuses do vinho e da guerra, da música e da devassidão,
cada um com seus dons, cada um com suas fraquezas. Mas Atena? Ela era só dele. Não nascida do desejo, mas da mente. Não forjada na paixão, mas na dor. E isso a tornava diferente. Ela não agia por impulso. Não implorava por favor. Não tremia diante de sua fúria nem lisonjeava seu ego. Ela o desafiava. Não com gritos, não com loucura, mas com um silêncio que ecoava mais fundo. Fazia perguntas. Aconselhava. Às vezes, discordava. A maioria dos filhos de Zeus eram espelhos de sua própria tempestade, chamas que alimentavam sua tempestade. Atena era outra coisa. Era contenção. Era o lado da força que pergunta não posso, mas devo? E isso perturbava Zeus. Ele a adorava. Dava-lhe privilégio sobre os demais, o escudo, o égide, o lugar à sua direita, até o poder de empunhar seus raios em sua ausência. Mas mesmo nessa confiança havia um temor. Não o medo de uma rebelião, Atena nunca cobiçou seu trono, mas o medo da irrelevância. Ela não precisava de gritos para impressionar. Não precisava de drama. Quando as disputas explodiam no Olimpo, Atena raramente elevava a voz. Observava. Esperava. Falava. E o silêncio caía. Seu conselho tinha peso porque carregava pensamento. Começou a orientar os deuses mesmo quando Zeus não a chamava. Quando a guerra ameaçava os mortais, ela não apenas estava presente, ela planejava. Mudava batalhas com um sussurro, não com um rugido. Foi então que Zeus entendeu a verdade, ele não havia engolido uma ameaça. Ele a havia criado. O oráculo disse que o filho de Metis o derrubaria. Mas Atena não queria um trono para mudar o Olimpo. Não ambicionava poder como os outros. Ela era o poder. Precisa, equilibrada, implacável. E isso aterrorizava Zeus mais do que qualquer rebelião. Porque enquanto ele governava os céus, ela começava a governar as mentes. Não pela força, mas pela influência. E no Olimpo, influência era tudo. Atena escolheu a solidão não por medo do amor, mas porque não precisava dele. Ao contrário de Afrodite, que inflamava o desejo em deuses imortais, ela permanecia intocada. Sem amantes, sem consortes, sem laços. Sua força não vinha da sedução ou da maternidade, mas de algo mais raro, independência. Era virgem por escolha, e no Olimpo, isso era uma declaração. Significava que seu corpo não pertencia a ninguém. Nenhum deus podia reclamá-la. Nenhum mortal podia dominá-la. Não se definia por relações, mas por propósito. E seu propósito era a proteção. Era guerra, sim, mas não aquela que queima cidades por prazer, isso era coisa de Ares, seu meio-irmão. Ele se deleitava com o sangue. Ela calculava a vitória. Onde Ares se lançava em fúria cega, Atena armava emboscadas. Onde ele berrava e sangrava, ela esperava em silêncio e então golpeava o ponto vital. Os gregos não a adoravam apenas como deusa da sabedoria, mas como sua padroeira, protetora de cidades, construtora de muros, guardiã da lei. Sua armadura não era para glória, mas para dever. Caminhava pelo campo de batalha como um cirurgião entra em uma sala de operação, calma, precisa, sem erros. Nunca desperdiçava força. Nunca ergueu uma lança sem motivo. Os mortais a temiam, mas também a suplicavam. Porque se você fosse justo, se sua causa fosse correta, se sua cidade defendesse a ordem, Atena lutaria por você. E ao contrário dos outros deuses, ela não exigia templos banhados em sacrifícios. Pedia astúcia, coragem, um plano. Nos mitos, permaneceu imune ao desperdício. Quando um escultor ousou talhá-la bela demais, ela destruiu sua obra não por ira, mas para lembrar ao mundo, não estou aqui para ser admirada. Estou aqui para agir. Até os deuses andavam com cuidado ao seu lado. Não porque fosse cruel, mas porque era certa. Não gritava para ser ouvida. Falava a verdade. E a verdade fazia os céus tremerem. Deusa da razão, guerreira da contenção, protetora que não precisava provar sua força porque todos a sentiam. Atena, a virgem armada, estava sozinha no Olimpo não porque ninguém a quisesse, mas porque pertencia apenas a si mesma. Nem todos os deuses são igualmente amados.
Nem todas as cidades nascem da guerra. Quando os jovens de uma cidade grega se preparavam para escolher seu patrono divino, dois deuses se apresentaram. Poseidon, senhor dos mares, foi o primeiro. Tridente em punho, olhos brilhando como abismos, golpeou o chão e de uma fenda jorrou uma fonte salgada, poderosa, um presente do oceano. Depois veio Atena. Sem drama, sem tempestade. Ajoelhou-se e tocou a terra. De sua palma brotou uma oliveira, frondosa, frutífera, de raízes profundas. Símbolo de paz, sabedoria, resistência. Os deuses observaram em silêncio. O dom de Poseidon era uma exibição de força. O de Atena, uma promessa de vida. E o povo a escolheu. Não quiseram o senhor das marés e das tempestades. Queriam a mestra, a protetora, a mente que forja leis, não apenas escudos para os muros. Chamaram sua cidade de Atenas, não em homenagem ao mar, mas à deusa da sabedoria. Não desejavam um governante dos fluxos e refluxos. Desejavam uma guia. Atena tornou-se a alma daquela cidade. Não apenas vigia suas batalhas, mas conduzia sua cultura, suas escolas, seus debates, sua arquitetura. Estava presente em cada decisão. E em resposta, eles a honravam não com sangue, mas com o brilho da inteligência. O Partenon ergueu-se em sua homenagem, um templo de mármore e simetria tão gracioso que até os deuses se maravilhavam. Dentro, sua estátua não sorria nem se mostrava dócil, estava equilibrada, pronta, com lança na mão, escudo ao lado, sabedoria nos olhos. Não era sua rainha. Era seu exemplo. Os atenienses não a adoravam pelo furor, mas pela moderação. Viam nela uma força que ouve antes de golpear. Que protege, mas não subjuga. Que constrói, ensina e perdura. E assim, enquanto muitos deuses reinavam dos céus, Atena caminhava entre as mentes. Tornou-se o coração de uma civilização que sobreviveria a impérios, uma cidade nascida não da conquista, mas de uma árvore, uma deusa escolhida não pelo medo, mas pela esperança. E essa escolha ecoaria pela história. Porque Atena não conquistou uma cidade. Ela a inspirou. Em uma tranquila cidade da Lídia, vivia uma jovem cujos dedos dançavam com os fios. Chamava-se Arquiné. Não era nobre. Não era divina. Era uma mortal com um fuso e um talento tão deslumbrante que seu nome era sussurrado além das fronteiras. Seus tapeçarias brilhavam com cores e vida. Deuses e homens paravam diante de seu trabalho. E foi isso que se tornou seu problema. O orgulho rastejou silencioso, como sempre faz, e Arquiné começou a dizê-lo em voz alta: meu trabalho é melhor que o de Atena. Alguns a advertiram. Outros imploraram que parasse. Mas Arquiné sorria e continuava a tecer. No Olimpo, Atena ouviu essas palavras e sentiu não a picada da dúvida em sua habilidade, mas o desdém por seu propósito. Porque Atena não era apenas a deusa da sabedoria e da guerra. Era a deusa dos ofícios, da maestria, da arte silenciosa que molda civilizações. E Arquiné, essa jovem sem templo nem título, ousara se declarar sua igual. Então Atena desceu. Disfarçada de velha, advertiu Arquiné diretamente, contente. Agradece. Dize que teu dom vem dos deuses. Mas Arquiné não se curvou. Encarou a deusa nos olhos e respondeu: se ela acha que é melhor, que venha provar. Atena deixou cair o disfarce. A tecelagem começou. 2 tir, 2 mãos, um desafio. O ar pesava, espesso de silêncio. O tapeçaria de Atena era a glória do Olimpo, Zeus no trono, Poseidon nas ondas, ela própria, impecável, coroada de vitória. Cada fio, uma perfeição divina, cada figura, um hino à eternidade. Mas a tapeçaria de Arquiné não cantava louvores. Mostrava a verdade crua: Zeus, o sedutor trapaceiro, Apolo, o caçador de ninfas, deuses mesquinhos, cruéis, consumidos por ciúmes e caprichos. E era impecável. Nenhum erro. Nenhum desvio. Até Atena, em seu coração divino, reconheceu: a menina tecerá perfeição. Mas a verdade fere mais fundo que a ofensa. Atena não gritou. Não lançou raios. Tocou Arquiné com uma suavidade mortal e a transformou em aranha. Não por fúria. Por piedade.
Uma criatura condenada a tecer para sempre, sem glória, sem aplausos. Só seda, silêncio e a memória do que foi. Assim, a primeira aranha esticou suas pernas sob a luz da lua, e a deusa da sabedoria se afastou não com ódio, mas com uma reverência triste. Porque não destruíram uma rival. Oraram o espelho. Atena nunca usou sua armadura por vaidade. Cada detalhe tinha história, cada símbolo, dentes. Mas nenhum era tão poderoso quanto seu escudo, a égide. Um terror tão divino que não apenas protegia, paralisava. No centro, esculpido em bronze horror, o rosto de Medusa, boca escancarada, olhos injetados de veneno, serpentes contorcendo-se onde outrora havia cabelos. Mas como aquele rosto chegou às mãos da deusa antes de virar arma? Essa era uma tragédia antiga. Medusa fora uma mortal. Uma sacerdotisa de Atena, de cabelos negros como a noite e um rosto que faziam os homens esquecerem os deuses. Mas a beleza é perigosa no mundo dos imortais. Poseidon, senhor dos mares, violentou-a no próprio templo da deusa. Não foi amor. Foi profanação. E Atena, furiosa não com o agressor, mas com a mancha que lhe deixou, transformou Medusa. Seu cabelo virou serpentes, e seus olhos, armas, e seu rosto, uma maldição que petrificava quem ousasse encará-lo. Anos depois, surgiu um herói, Perseu, jovem e temerário, determinado a matar a Gorgo. Mas sozinho, não conseguiria. Atena lhe deu seu escudo, polido como espelho, para que não precisasse olhar Medusa nos olhos. Guiou sua espada. Observou a cabeça rolar. E então, quando tudo terminou, tomou o rosto da Gorgo para si. Por quê? Vingança? Crueldade? Ou algo mais profundo? Ela fixou a cabeça decepada em seu escudo não como troféu, mas como aviso. Um símbolo de terror, sim, mas também de dor. Das consequências quando a violência entra impune até nos lugares sagrados. A égide não era só proteção. Era uma confissão. A sabedoria nem sempre é suave, a justiça, às vezes, tem um rosto grotesco. Até os deuses carregam culpas que não nomeiam. Quando Atena erguia o escudo em batalha, os inimigos não viam apenas uma deusa. Viavam o horror de uma fúria voltada para dentro, a tristeza transformada em força. E fugiam não dela, mas do que ela escolhera carregar. Porque até na sabedoria há fantasmas. E ela os exibia sem pudor. Atena era a deusa da estratégia, da justiça, da contenção. Mas nem ela podia deter o destino. Em Troia, a guerra já ardia em brasas antes de explodir. Os deuses escolheram lados, a ira ferveu. E logo, a maior guerra da antiguidade engoliria o Oriente e o Ocidente. Atena apoiou os gregos não por sede de sangue, mas por uma afronta. Paris, troiano, escolher Afrodite como a mais bela, não a ela. Mesmo na guerra, porém, ela não buscava destruição, buscava propósito. E entre o caos, havia um mortal que ela distinguia acima de todos, Aquiles. Não por sua força, embora fosse invencível, rápido como o vento, forjado no fogo. Mas por sua mente. Sob a fúria, havia cálculo. Um guerreiro que pensava. Atena sussurrava estratégias em seus ouvidos, segurava seu escudo quando ele hesitava, freava sua mão quando a raiva cegava. Em cada batalha, seu toque afiava seus instintos. Mas Atena sabia o que Aquiles ignorava, ele estava condenado. Lhe deram uma escolha, uma vida longa e esquecida, ou uma breve, mas eterna em glória. Ele escolheu a segunda. E a deusa não pôde, não queria, impedi-lo. Esteve ao seu lado quando a guerra se arrastava, dia após dia mais sangrenta. Viu Patroclo, seu amigo mais querido, vestir a armadura de Aquiles e cair sob as lanças troianas. Ouviu o grito do herói ao saber da morte, um som que rasgava não só o ar, mas a alma. Aquiles voltou ao campo de batalha como um homem já morto. Atena não tentou detê-lo. Armou-o, fortaleceu-o, soltou-o. Ele mataria Heitor. Sim, brilharia mais que qualquer herói antes dele. Mas logo ele cairia. Não por força bruta, mas pelas mãos frias do destino. E Atena, deusa da sabedoria, da guerra, da razão, só podia assistir. Ela o guiara. Protegera. Até amara, à sua maneira divina. Mas salvar?
Isso não estava em seu poder. Porque nem os deuses revogam as escolhas dos mortais, especialmente aquelas que levam à glória e à ruína. Enquanto outros deuses exigiam adoração, Atena oferecia algo diferente: ferramentas. Não trouxe o fogo, isso foi Prometeu. Mas ensinou a dominá-lo. A forjar, a moldar, a transformar o caos em civilização. Não era a deusa da caça ou das colheitas. Era a deusa dos ofícios, da invenção, das mãos que criam, das mentes que projetam, dos olhos que veem possibilidade no mármore, na tela, na madeira. Ensinou os homens a domar cavalos não só para montar, mas para arar a terra, puxar carroças, converter força bruta em progresso. Mostrou às mulheres que tecer não era só beleza, era sobrevivência, calor, abrigo, padrões, arte. Deu-lhes a oliveira, presente mais valioso que ouro, frutos para comer, azeite para cozinhar e ungir, madeira para esculpir e queimar. Uma árvore que exige paciência e retribui em abundância. Enquanto outros deuses davam armas, Atena dava conhecimento. Onde Ares uivava no turbilhão da batalha, ela erguia muralhas, desenhava bastiões, ensinava generais a pensar antes de atacar. Não impedia conflitos, nenhum deus podia, mas ensinava a lutar com propósito. Para os gregos, ela era mais que uma divindade. Era prática. Uma deusa que não pairava acima da vida, mas caminhava ao lado das escolhas humanas. Sussurrava nos ouvidos dos ferreiros, guiava as mãos dos arquitetos, moldava não só a fé, mas o futuro. Inspirou os primeiros filósofos, os primeiros esboços, as primeiras leis, justiça com coluna vertebral, sabedoria com espada na mão. E ao contrário dos deuses que davam por capricho, ira ou piedade, Atena doava por um amor verdadeiro, não terno, não sentimental, mas enraizado na crença no potencial humano. Acreditava que os mortais podiam ser mais que bestas, que podiam construir algo duradouro, justo, sábio. Seus templos não pediam sangue. Pediam pensamento. Seus dons não eram milagres caídos do céu. Eram sementes. E com o tempo, essas sementes viraram cidades, poemas, leis, histórias, incluindo esta. Porque ainda hoje, quando escolhemos a razão sobre a fúria, a disciplina sobre o caos, o planejamento sobre o impulso, vivemos em um mundo que Atena imaginou e nos deu. O tempo apaga até as estátuas dos deuses, mas as ideias? As ideias são eternas. E as dela tecem, silenciosas, a trama de tudo que somos. Mas sua exaustão era um preço pequeno pelo que agora segurava nos braços. Não 2 bebês, mas 2 destinos. Não 2 crianças, mas 2 forças que o mundo ainda não sabia nomear. Artemisa, a primeira, já nasceu com um arco nas mãos, não de madeira, mas de instinto. Seus olhos, escuros como a noite entre as estrelas, não choravam, o observavam. Como se o universo fosse um mapa que ela já conhecesse, como se cada sombra fosse um caminho que só ela poderia trilhar. Não precisou de palavras para reclamar seu domínio, os animais do bosque curvaram-se antes mesmo que ela aprendesse a andar. Os cervos deitavam-se a seus pés, os lobos, em vez de uivar, silenciavam. Ela era caçadora antes de segurar a primeira flecha, a guardiã antes de conhecer a primeira ameaça. Seu nome não seria gritado em batalhas, mas sussurrado nas florestas, onde as mulheres que ousavam ser livres aprenderiam a invocá-la como um segredo. E então veio Apolo. Se Artemisa era o crepúsculo, ele era o sol nascendo em chamas. Seu primeiro choro não foi um lamento, foi um hino. As cordas de uma lira invisível vibravam no ar quando ele respirava. As ondas do mar, antes indiferentes, agora dançavam ao ritmo de seu pulso. Os deuses no Olimpo inclinaram-se, não por medo, mas por reconhecimento, ali estava algo que nem mesmo eles haviam previsto. Um Deus que não precisaria de trono para governar, porque sua própria essência era poder. O fogo não queimava sua pele, a luz não o cegava. Ele era luz. E quando seus dedos, ainda trêmulos de recém-nascido, tocaram a terra, brotaram flores onde antes só havia pedra. Letos observava, o corpo marcado pela jornada, mas o coração leve como nunca. Sabia que aqueles 2 não seriam como os outros imortais. Não governariam pelo terror, como Ares, não seduziriam pelo caos, como Dionísio. Eles criariam. Um traria a música que acalma as bestas dentro dos homens, a outra, a flecha que silencia as bestas fora deles. Juntos, eram a promessa de que até os deuses podiam ser mais do que seus mitos, podiam ser necessários.
E enquanto o Olimpo assistia, dividido entre admiração e temor, algo mais antigo que os próprios deuses sabia. A terra, que antes a expulsara, agora tremia de orgulho. O mar, que a ignorara, agora cantava em suas margens. Até o próprio Piton, a serpente que a perseguira, recuou nas sombras, como se pressentisse que aquelas duas crianças eram o início de algo que nem o veneno nem a força poderiam deter. Porque Apolo e Artemisa não nasceram para reinar sobre o Olimpo. Nasceram para redefini-lo. Um dia, os homens ergueriam templos para eles não por medo, mas por gratidão. Não por obrigação, mas por reconhecimento. Pois em um mundo onde os deuses eram espelhos dos piores instintos humanos, a ganância, a vingança, a luxúria, aqueles dois seriam diferentes. Seriam a prova de que até entre os imortais, a verdadeira divindade não está no poder que se toma, mas no que se dá. E assim, enquanto o sol se punha sobre Delos, ilha que nenhum mapa registrava, até então, Leto sorriu. Porque ela não havia apenas sobrevivido. Ela havia vencido. Não com espadas, não com maldições, mas com algo que nem mesmo Hera poderia destruir, o futuro. E o futuro, pela primeira vez, tinha um nome. 2 nomes. Ele se ajoelhou junto ao umbral da caverna, onde o ar ainda tremia com o último suspiro de Piton. Seus dedos, os mesmos que haviam tensionado o arco com precisão mortal, agora tocavam a pedra úmida, como se buscassem o pulso da terra. Não era um gesto de vitória. Era um juramento. Os Delfos não pertenceriam mais às sombras. Com um sopro, as brasas do sacrifício queimavam no altar recém-purificado. A fumaça subia em espirais, não mais envenenada pelo hálito do monstro, mas carregada com o perfume do louro, a árvore que, dali em diante, seria sua insígnia. Apolo não precisou ordenar. As ninfas, libertas do medo, já teciam coroas com seus ramos. Os sacerdotes, antes curvados sob o jugo de um oráculo amaldiçoado, agora erguiam os olhos sem tremores. Porque pela primeira vez em séculos, a voz que emergiria daquelas profundezas não seria um eco distorcido de Géia, mas uma verdade nua, tão clara quanto a luz que ele próprio trazia. Ele não tomou o trono de Piton. Ele o quebrou. Onde o corpo da serpente se decomporia, brotariam flores, adonis, vermelhas como o sangue derramado, mas vivas. Onde suas escamas haviam arranhado a rocha, Apolo traçou com os dedos os primeiros versos de um hino. E quando o oráculo falou novamente, não foi com o rosnado gutural de um abismo, mas com uma melodia que os mortais poderiam compreender. Não mais enigmas torcidos para semear o terror, mas respostas que, mesmo duras, carregavam uma centelha de esperança. Porque esse era o seu dom, transformar o medo em claridade. Artemisa observava das colunas do templo nascente, seu arco prateado apoiado no ombro como uma lua em repouso. Ela não disse nada. Não precisava. Seus olhos, frios como o gelo das montanhas, brilhavam com algo que não era aprovação, mas reconhecimento. Eles haviam caçado juntos antes mesmo de nascer, ela, a sombra que antecede a flecha, e ele, a flecha que traz a luz. E agora, enquanto os sacerdotes se ajoelhavam e os poetas já murmuravam os primeiros versos sobre a batalha, Apolo fez o que nenhum deus havia feito antes. Ele deu o poder de volta. Não guardou o oráculo para si. Não o trancou atrás de portas de ouro, nem o reservou para reis e generais. Qualquer mortal, pastor, tecelã, escravo, poderia subir a montanha e ouvir a voz dos deuses, se estivesse disposto a enfrentar a verdade. Porque a verdade, afinal, não é um privilégio. É uma escolha. E assim, quando o primeiro suplicante subiu os degraus de mármore, trêmulo não por medo, mas por reverência, Apolo não estava sentado em um trono. Estava de pé, ao lado da entrada, com as mãos vazias e o rosto voltado para o sol. Seu manto, tecido com fios de ouro pelas próprias moiras, ondulava ao vento como uma bandeira de paz. Fala, disse-ele ao homem. E ouve. E o mundo mudou. Porque os Delfos não eram mais um lugar onde os deuses exigiam fé. Era um lugar onde a fé, pela primeira vez, respirava. Não era um presente qualquer. Era uma fresta aberta no tecido do destino, um lugar onde a verdade não se curvava aos poderosos, mas falava através de uma mortal Pítia, escolhida não pelo sangue que corria em suas veias, nem pela beleza que cativava olhares, mas pela alma que ardia com uma chama rara. Ela se sentava no umbigo do templo, onde a terra exalava seus segredos em vapores sagrados, e ali,
entre o sopro quente da mãe Gaia e o fôlego divino de Apolo, suas palavras se tornavam eco do próprio Deus. Não eram visões de terror, mas clarões de compreensão, respostas que chegavam como enigma, porque a verdade não se entrega de mãos beijadas, e ela se conquista. E o mundo ouviu. Reis cruzaram desertos e mares para ajoelhar-se diante dela, seus cetros tremendo nas mãos. Guerreiros, com cicatrizes ainda frescas, vinham perguntar se suas batalhas terminariam em glória ou em esquecimento. Lavradores, com as mãos calejadas, buscavam o momento exato de semear. Filósofos, com os olhos cheios de dúvidas, sussurravam: os deuses realmente escutam? E sobre tudo isso pairava Apolo, não como um soberano entronizado, mas como uma presença que respirava no vento entre os loureiros, que aquecia as pedras sob os pés dos suplicantes. Nos olhos de Pítia, sempre ardia um reflexo de sol, não deste mundo, não deste tempo, mas daquele que existia antes da primeira aurora. Delfos não se tornou o coração da Grécia porque distribuía poder. Tornou-se porque exigia pensamento. Apolo matou o monstro, sim, mas seu verdadeiro legado foi trocar o medo pela reflexão. E ao fazer isso, reescreveu o que significava ser divino. Não mais apenas aquele que pune, mas aquele que ilumina. Porque uma vez solta, a luz não volta a se esconder. E Delfos, banhada por ela, jamais pertenceu às sombras novamente. Enquanto Apolo se erguia no esplendor de sua vitória, Ártemis permanecia imóvel nas florestas, onde a luz mal ousava penetrar. Ela não o seguiu até Delfos. Não disparou flechas contra Piton. Aquela batalha era dele, seu destino, sua vingança. E ela honrou ficando onde sua essência era mais pura, na selvageria indomada. Mas sentiu tudo. O instante em que a última flecha encontrou seu alvo. O momento em que os olhos do oráculo se abriram pela primeira vez. A hora em que a sombra da serpente se desfez sob a luz do irmão. Ela estava lá, descalça sobre o penhasco ao amanhecer, observando não apenas o nascer do sol, mas a ascensão de Apolo, seu gêmeo, sua chama, a outra metade da balança celestial. Não sorriu. Não chorou. Apenas contemplou com orgulho silencioso de uma deusa que sabe, seu caminho é outro, mas não menos sagrado. Para Ártemis, os bosques espessos eram seu templo. Onde a luz de Apolo iluminava cidades, suas sombras dançavam entre as árvores. Onde ele guiava oráculos, ela afiava instintos. Onde ele doava clareza, ela oferecia a intuição que precede o pensamento. Nunca foram destinados a caminhar pela mesma vereda, mas sempre a se elevar juntos. Quando Apolo conquistou Delfos, Ártemis seguiu adiante, para florestas que nenhum pé humano pisara. Ela sussurrava aos lobos, ensinava as servas a correr sem ruído, envolvia-se na luz prateada da lua e afiava seu arco de prata. Não foi esquecida na sombra da glória do irmão. Pelo contrário, os mortais a temiam mais. Não a invocavam com canções, mas com ofertas de sangue sobre pedras. Em seus olhos, viam o julgamento, no seu silêncio, a justiça que precede a sentença. Donzelas imploravam sua proteção. Caçadores pediam sua bênção antes da perseguição. Parteiras murmuravam seu nome nos partos difíceis. E ela respondia, não com fogo, mas com presença. Onde o legado de Apolo brilhava em templos e profecias, Ártemis era sentida no vento que antecede a tempestade, no pressentimento que erguia os pelos da nuca, nos caminhos não escolhidos, no modo como o perigo hesitava quando ela fitava a escuridão. Não precisava de Delfos. Tinha as terras selvagens. E enquanto seu irmão recebia a adoração de sacerdotes e reis sobre pedras sagradas, Ártemis ergueu os olhos para um céu sem lua e sussurrou a verdade que só ela conhecia. Você iluminou o mundo, irmão. Eu guardarei seu silêncio. Assim nasceu o equilíbrio, sol e lua, voz e quietude, os gêmeos divinos que sempre surgem lado a lado. Porque Apolo, deus da música, da poesia e da luz, tão celebrado por sua beleza e esplendor, não existia sem suas sombras. Debaixo do dourado acorde de sua lira e do calor de suas verdades, ardia uma ira mais escaldante que o sol do meio-dia. Sua fúria, quando despertada, não era cega como a de Ares, nem cruel como a de Hera. Era precisa. Cirúrgica. Implacável. E o mundo logo entenderia isso. Apolo não esquecia as ofensas. Quando os mortais zombavam dos deuses, arriscavam muito. Mas zombar da arte de Apolo? Isso era uma loucura além de qualquer medida.
Márcias descobriu tarde demais. O sátiro de patas de bode encontrou uma flauta de osso, outrora abandonada por Atena. Tocava-a bem demais. Tão bem que ousou desafiar o próprio Apolo, deus da música. Um mortal, meio cabra, que se atreveu a competir com o divino. Apolo aceitou o desafio. No duelo, Márcias tocou primeiro, com uma selvageria que parecia arrancar notas das entranhas da terra. As árvores se curvaram. Os pássaros congelaram no ar. Até as pedras pareciam tremer. Então, foi a vez de Apolo. Seu som era a própria luz, límpido, ofuscante, celestial. Mas ele não parou por aí. Virou a lira de cabeça para baixo, tocou-a ao contrário e cantou, dedilhando as cordas com uma mão enquanto a outra moldava o ar. Depois, olhou para Márcias e disse, com uma calma que gelava o sangue: "E você? Conseguiria fazer isto e aquilo?" Márcias não conseguiu. E Apolo não perdoou. O deus que esfolara Piton não mostrou clemência. Na caverna onde o desafio fora lançado, ele arrancou a pele do sátiro vivo, corda por corda, enquanto os gritos ecoavam nas paredes como uma melodia macabra. Os deuses assistiram. Alguns desviaram o olhar. Até Artemis, a caçadora, franziu a testa. Mas o rosto de Apolo permaneceu inalterado. Não havia prazer no castigo. Apenas a fria certeza da justiça, como ele a entendia. Mesmo que Apolo concedesse luz ao mundo, ele exigia reverência em troca. Delfos não era apenas o lugar da verdade, era também o lugar da disciplina. Os mortais vinham em busca de sabedoria, sim, mas partiam com um aviso gravado na memória: não desafie. Não se orgulhe. Não esqueça que a beleza, quando profanada, pode queimar. Apolo era o deus da harmonia, mas rompa essa harmonia, e ele se tornaria a tempestade. Não era cruel por natureza, mas nunca permitia que o mundo esquecesse: até o sol pode escaldar. Ele podia curar, mas também podia destruir. E quando os mortais se esqueciam disso, ele lembrava não com fogo, não com flechas, mas com doença. A guerra de Troia arrastou-se por anos. Heróis colidiam em batalha, deuses tomavam lados, e o sangue encharcava as praias como chuva. Mas não foram espadas nem lanças que quebraram os gregos. Foi a ira de Apolo. Agamemnon, o orgulhoso rei, havia capturado Criseida, filha de um sacerdote consagrado ao deus. Quando o pai suplicou por sua devolução, oferecendo ouro e preces, o grego riu e recusou. Esse foi seu erro. O sacerdote ergueu as mãos aos céus. Apolo respondeu. Ele não desceu em glória, mas em silêncio. Um deus invisível, porém infalível. Passou pelo acampamento grego como uma sombra, com um arco de prata nas mãos. A cada tensão da corda, outro guerreiro caía, não transpassado por flechas, mas consumido pela febre. A morte chegava sem alarde, sem clamor. Os cães uivavam, o ar espessava com o cheiro da podridão. Dia após dia, os homens tombavam, fracos demais para erguer seus escudos. Os cavalos gemiam, as fogueiras apagavam-se sem vigilância. O exército implorava aos adivinhos por respostas. E todos apontavam para o mesmo Deus, Apolo, o curandeiro, o luminoso, o patrono dos oráculos e agora, o portador da peste. Agamemnon o havia desdenhado. Agora, seus homens pagavam o preço. Só quando a jovem foi devolvida, intacta e sem resgate, Apolo retirou sua mão. A doença recuou, mas a memória ficou. Porque essa era a verdade de Apolo: ele não era apenas luz e harmonia. Era equilíbrio. Se os mortais ultrapassassem os limites, se zombassem da justiça, se quebrassem juramentos sagrados, ele não respondia com fúria, mas com correção. E ao contrário de outros deuses, Apolo não gritava. Agia em silêncio, com precisão, com devastação. Depois disso, os gregos continuaram a orar a ele por saúde, por música, por orientação, mas sempre com um medo quase imperceptível, porque agora sabiam o que poucos ousavam dizer em voz alta: o Deus que cura os doentes pode também escolher não fazê-lo. E quando o sol some atrás da tempestade, o que aterroriza não é a escuridão. É saber quem a enviou. A guerra terminou, os templos envelheceram, mas os nomes de Apolo e Ártemis permaneceram gravados não apenas na pedra, mas no próprio ritmo da vida. Porque eles nunca foram deuses que governavam pela força. Eles guiavam.
Ártemis permaneceu na natureza selvagem, intocada por palácios ou coroas. As jovens sussurravam seu nome à luz da lua. Os caçadores deixavam ofertas à beira da floresta. As mães a invocavam nos partos, pedindo misericórdia ou força. Ela respondia com silêncio, com instinto, com presença. Não precisava de templos. Seu santuário era a terra indomada. Apolo tornou-se o fio dourado no tecido da civilização. Sua música inspirou a primeira canção lírica. Sua voz ecoou pelo oráculo de Delfos por milênios. Poetas, escultores, médicos e legisladores voltavam-se para ele não por fogo ou milagres, mas por clareza. Ele não era um Deus que obrigava. Era um Deus que iluminava o caminho e deixava a escolha nas suas mãos. Juntos, os gêmeos encarnavam o equilíbrio. Onde Apolo trazia a lei, Ártemis preservava o instinto. Onde ele revelava a verdade, ela guardava o mistério. Onde ele aquecia, ela resfriava. Onde ele brilhava em ouro, ela dançava em prata. Nunca governaram o Olimpo, mas o moldaram. Mais do que isso, moldaram os mortais. Porque sua força não estava apenas no que davam, mas no que se recusavam a dar. Ártemis nunca domou a natureza selvagem. Deixou-a selvagem. Apolo não respondia a toda prece. Permitia que os mortais duvidassem. E por isso criaram algo raro entre os deuses, não eram apenas protetores. Eram espelhos, refletindo o melhor e o pior daqueles que os adoravam. Até hoje, quando uma criança sente o arrepio da luz da lua na pele, quando um músico encontra uma melodia no silêncio, quando um buscador se ajoelha não por salvação, mas por visão, os gêmeos ainda estão presentes. Um observa das árvores, o outro canta além do sol. Porque deuses podem desaparecer dos templos, mas não dos corações. Especialmente aqueles que nasceram no exílio e escolheram ser algo maior do que objetos de adoração. Tornaram-se parte de nós para sempre.